Ótima noite! Noite de terça-feira, uma terça especial hoje, porque vamos estar aqui falando sobre um tema fantástico. Oi, Dri, seja bem-vinda! Vamos estar aqui, Nilcinho, ó, nossa live, hein? Tá chegando! Vamos falar de um tema fantástico que é a importância do conhecimento da sinofilia, o que ela pode nos ajudar dentro do nosso banho e tosa. Elias, seja bem-vindo! E peço para vocês já dar a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês acham, como, né, o conhecimento do da raça, da pelagem, do comportamento desse cãozinho, o que interfere dentro do centro estética e o que esse conhecimento pode nos ajudar. Então essa live de hoje, gente, é para aproveitar ao máximo. Façam perguntas. Aldo, Gato Peralta, seja bem-vindo. O KCB, seja bem-vindo. Importante vocês fazerem perguntas, colocarem, né, quem é do centro estética também já colocar a opinião de vocês. Olha só, meu querido mestre tá aí, Luiz Serra. Gente, eu já vou entrar aqui, já vou fazer o convite, porque nós temos um convidado mega especial, que é um sinófilo, Marcelo Tuque Schneider, tem um conhecimento profundo em sinofilia e ele pode nos ajudar a entender como a sinofilia, o conhecimento da origem, de pelagem dos cães, o que eles podem nos auxiliar ali dentro do centro estética, no momento de fazer uma tosa, no momento de fazer, né, um procedimento num cãozinho, entender cada animalzinho, né? Realmente, Gato Peralta, vai ser um bate-papo de alto conteúdo. Então, já peço para vocês, compartilhe essa live, dê muitos corações, porque o Instagram ele só entende que essa live tem um conteúdo relevante quando, né, vocês que estão aqui, que são nossos maiores tesouros, nossa audiência, que leva essa live, faz os convites, ó, na flechinha aqui, ó, já vou entrar aqui já chamar o Marcelo. Essa flechinha aqui tem máximo, né, de todo o conhecimento do Marcelo, que nos ajuda muito aqui, né, a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Olha lá, ó. Fran, seja bem-vindo, querida. Boa noite, Marcelo. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo o seu som. Vamos lá, gente. Gente, aproveite aí. Oi, Celso. Tô ouvindo. É, então não adianta eu pôr fone. Aí, top! Muito prazer estar aqui de novo com você. Prazer é todo meu, Marcelo. É muita gratidão de você, né, dispor o seu tempo para estar aqui, né, passando tanto conhecimento para a gente e que nós ali dentro do Centro Estética, que estamos dia a dia com os filhos de quatro patas, que a gente chama hoje, né, e entender um pouquinho mais, né, o que a sinofilia, o conhecimento da sinofilia, o que ela pode nos ajudar dentro de um centro estética hoje. E eu acho assim que a grande procura desse nosso cuidado maior com os filhos de quatro patas, eles têm que estar muito além da gente conhecer somente a raça, né? Ah, é um Shih Tzu, é um Poodle, é um York, é um Chow Chow, é um Spitz alemão, mas ele está muito além, né? Nós precisamos conhecer da pelagem, precisamos conhecer do comportamento, a necessidade de cada cãozinho, saber, né, o momento desse cãozinho dentro do centro estética, porque se a gente não tiver esse conhecimento, nós vamos ficar na mesmice de todos
E o nosso trabalho não vai ter valor, não vai ser um trabalho que vai ter um diferencial. Você vai ser uma referência na sua cidade, na sua região, mediante ao conhecimento que você tem e ao o resultado de trabalho que você entrega, né, para o seu cliente. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que vai ser uma live assim de muita informação, né? O Marcelo é um renomado sinófilo que tem insights assim, né, de um universo do mundo da sinofilia que vem realmente para enriquecer nós que estamos ali no pet shop, no banho tosa. Então, gente, vamos aproveitar o máximo essa noite. O pessoal está todo entrando aí. Muito obrigada. Compartilhe essa live, tá? Façam perguntas, que é muito importante a interação de vocês aqui nessa live, porque o Instagram só entende que essa live ela tem um conteúdo relevante quando nós que estamos aqui, que vocês são a nossa audiência, que nós temos uma gratidão gigantesca por vocês estarem aqui, né? Tirar um pouquinho do tempo de vocês, que poderia estar assistindo uma televisão, fazendo algo diferente, e estão aqui, né? Dando um pouquinho do seu tempo também para nos prestigiar e para, com certeza, aprender um pouquinho mais aqui, né, com esse ser humano aí fantástico aí que tem muito conteúdo para nos passar. Então, muito obrigada a todos. Compartilhe essa live, dê muitos corações. E para você, Marcelo, muito obrigada. Passo as palavras para você se apresentar para a gente. E nós montamos um script da live, gente, mas de acordo assim, nós fizemos a flyer da live e a gente postou, né, no Stories, no Feed, no Reels. E com o conteúdo da live, o pessoal começou a mandar perguntas. Então, são perguntas que nós ali que estamos no dia a dia do banho tosa, é muito importante a gente saber, né? Então, vai ter um script da live, eu vou perguntando para o Marcelo. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso, gente. Então, muito obrigada e passo as palavras para você, Marcelo. Lu, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, que é uma simpatia. Dou boa noite a todos. Eu já vi aqui muitos amigos meus que entraram. Obrigado a todos. É bom que você tenha um script, porque eu sou a pessoa péssima com script. Eu faço minhas lives e eu não consigo seguir. Marcelo, eu tô vendo aqui, ó. Marcelo, eu tô vendo aqui que tá entrando amigos meus lá do seu curso de sinofilia que eu fiz, né? Aqui, ó, Renata. Entrou muito pessoal, entrou a Renata, o Rogério, entrou a Rosana, entrou o pessoal que fez curso, agradeço muito. É bom que você tenha live, que eu vou recebendo os insights, vou falando, vou indo. E, às vezes, até demora um pouco que eu esqueço de falar alguma coisa que é importante. A primeira coisa que eu queria falar sobre sinofilia, uma coisa importante que eu acho básico para tudo, que é uma figura de linguagem que eu comecei a usar recentemente, eu acho muito interessante, né? Recentemente eu vi uma entrevista de um restauranteiro aqui de São Paulo, e ele estava falando o seguinte: olha, você abrir um restaurante é um business, você não vai abrir um restaurante porque você gosta de cozinhar. Não existe isso. É um business. Não. E a questão da sinofilia eu enxergo muito parecido, porque tem gente, tem textos pela internet e tal, que quando falam que é sinofilia, é o amor aos cães, a criação de cães. Esse é só um pedaço da sinofilia. Eu diria o seguinte: eu amo crianças, gosto de crianças. Aí eu vejo que no meu bairro aqui está cheio de criança que vai para a escola a pé. Aí eu penso o seguinte: poxa, eu gosto de criança, elas vão a pé, eu vou comprar um ônibus, colocar essas crianças e levar para a escola.
Agora, eu não sei guiar um ônibus. Então, esse amor que eu posso ter às crianças, ele se torna até perigoso, porque eu não sei guiar um ônibus. A sinofilia, ela exige um estudo técnico do que são as raças, do que são os cães, porque às vezes eu converso com pessoas que criam cães. Ah, mas por que você cria? Ah, porque eu amo tanto os cães. Ah, porque a minha cachorrinha, eu sempre quis ter um filho dela. E por aí vai. Então, na verdade, é um estudo muito complexo sobre raças, sobre linhas de sangue, sobre acasalamentos. Então, você fazer uma sinofilia bem feita e direita é uma grande responsabilidade. Não adianta fazer porque eu gosto de cães ou porque eu sempre quis ter um filho da minha cachorrinha. Não é isso. E essa é a questão dentro de um business que hoje em dia é um business altamente competitivo, que é pet shop. Você sabe, quem me acompanha e me conhece, sabe que há uns 3 anos atrás eu dei uma guinada de vida, saí de São Paulo, tal, encheu os pacovados de morar lá, e vim me mudar para o interior. Eu moro numa cidade que dá 1 hora e pouquinho de São Paulo. Eu sempre brinco que se encostar um ônibus aqui na praça da cidade, por toda a população nos ônibus que vierem e levar lá para o estádio do Corinthians, não lota. É uma cidade de população pequena. E mesmo assim, nesta minha micro-região, eu conto fácil 12 pet shops. Então, muita gente entra, e eu tenho uma curiosidade, porque eu acabei ficando amigo de um monte de gente aí de pet shop daqui. Aliás, a cidade é um ovo, todo mundo se conhece, né? E tem aqueles pet shops que é muito mais casa de ração, tem pet shops propriamente dito de banho e tosa, tem coisas que tem aqui no interior, que é chamado casa agrícola, que vende até milho para cavalo, vende tudo. Eu acabo indo e faço amizade lá com todo mundo. Então é um business altamente competitivo e a pessoa precisa saber como fazer e como tocar. Então, no meio aqui, que eu te falei que tem uns 10, 12 pet shops aqui na região, eu faço até dividido. O que é dividido? Eu compro ração num ponto que eu sei que o preço está melhor e tem a ração que eu gosto, eu dou banho em outro lugar, e por aí vai. Então, quanto mais você conseguir agregar tudo no mesmo local, melhor. Porque tem lugar que você vai... Eu tenho o seguinte, eu crio Rhodesian Ridgeback, que é uma raça simples, eu dou banho neles mesmo, eu sim, brinco que os Rhodesians são meio autolimpantes pelo tipo de pelo, eu gosto de dar banho neles, que é uma farra, na verdade eu saio mais molhado que eles, mas tudo bem, eu gosto. Não é uma raça de pelo, não exige muito, é pegar um dia de sol e pronto. Agora, nós temos aqui em casa também 2 Spitzzinhos, 2 Pomerânias. Esse já exige um banho um pouco mais complexo. Não adianta eu dar aqui em casa, porque depois para secar, escovar. Gozado, eu estou em sinofilia. A Lu pediu até para me apresentar. Eu estou em sinofilia desde que eu nasci. Eu nasci com 7 anos de idade e já estava indo para a exposição de cães. Meus pais eram sinófilos, minha mãe foi introdutora do Shih Tzu no Brasil. Meu pai foi presidente do Kennel Club Paulista durante várias gestões. Meu irmão é runner profissional, eu crio beagles, criei beagles, hoje em dia eu estou criando Rhodesia. Desde que eu tenho 15 anos de idade, então criei beagle por mais de 40 anos. Mas, Marcelo, você tocou aí num ponto aí muito importante. Você falou do Spitz alemão. A gente sabe que é uma raça que está muito, muito em alta dentro do centro estética. A gente sabe que hoje
o Lulu, o Spitz é a bola da vez, né? Já teve o Shih Tzu, já teve o York, que continua ainda, mas hoje o peludinho, esse fofinho aí, é realmente o cãozinho da vez, né? Todo mundo quer esse peludinho. E aí E um detalhe, é o cão que mais registra no Brasil. Isso. E é o cão que exige conhecimento da raça, exige conhecimento de pelagem, de pele, né? Então, eu faço a primeira pergunta para você. Com o conhecimento ali da sinofilia, como ela pode, com o conhecimento da sinofilia, pode agregar valor dentro hoje de um banho-tosa, de um centro estético? Primeiro, eu quero até falar, minha esposa está acompanhando a live, a Raquel, e ela é a pessoa mais suspeita em relação aos Spitz, e ela acabou de teclar aí a raça mais fofa que existe, né? Ah, oi, Raquel. Realmente, são muito fofos, né? São muito queridos. Agora, ao mesmo tempo que é fofa, é uma raça relativamente frágil. Ainda mais se comparar com os Rhodesian, que eu tenho Rhodesian TV Beagle, que eu brinco que o Rhodesian cai do quinto andar e sai andando. Então, o cuidado que precisa ter no banho e tosa, especificamente com o Pomerânia, hoje em dia se fala Spitz alemão, eu acho que o Pomerânia é tão mais legalzinho, mas tudo bem. Com o peludinho, né? É justamente saber como é que é a textura de pelo dele. O pelo de um... Você falou de uma série de raças que tiveram, ainda tem bastante, mas não tem mais no volume dos Spitz, que o registro deles é altíssimo. A textura de pelo de um York, de um Shih Tzu e de um Pomerânia, do Spitz, é completamente diferente. Então, às vezes vai para um pet shop que não tem esse conhecimento e te devolve com um banho e uma tosa completamente fora da raça. Qual que é o problema de se fazer fora da raça? Aí entra o conhecimento de sinotecnia, que é fundamental. Existe um desconhecimento sobre as origens das raças. Sim. As raças não saíram do nada. Elas foram desenvolvidas. Marcelo, dá só um momentinho. Eu só vou pedir para o pessoal que está aqui na live, gente, dá tempo de vocês irem aqui na flechinha. Convide os amigos de vocês. Gente, esse tema é maravilhoso e todos nós, não somente nós que temos um banho tosa, mas nós que somos tutores, precisamos entender sobre isso. É um tema muito importante. Você que vai escolher um centro estética para o seu filho de 4 patas, e você que tem um centro estética que está aí trabalhando, fazendo tosa, fazendo banho, você precisa saber, entender desse conteúdo, gente. Então, corre, dê aí, chama os amigos de vocês nessa flechinha aí, o quanto mais gente tiver aqui, porque o conteúdo é muito importante. Sério, sério, tá? Bora. Bom, a Raquel acabou de teclar aí, ela também está ajudando na live, que levava em alguns lugares que tacavam condicionador em excesso no Spitz. Mas assim, eu só peguei porque ele escreveu agora. E outro problema que eu ia abordar, mas a Raquel está aqui, a Raquel não está do meu lado, ela está no quarto assistindo, mas é um assunto que ela também... Porque esses Spitz são os filhos dela, né? Sim. O que acontece dentro disso? As raças, elas não saíram sem querer. Elas tiveram uma série de desenvolvimentos e uma série de condicionantes. Então, eles têm o tipo de pelo por conta disso. Então, às vezes, vamos falar do Spitz. Você faz um corte de pelo excessivo, errado, mal feito, e dá um banho com excesso de condicionador, o que quer que seja, o risco de ter algum problema de pele passa a ser alto na história, por desconhecimento.
Sim. Conhecimento. Raquel escreveu uma coisa aqui, que era uma coisa que dava um ódio aqui na casa, fundamental, porque às vezes ia para algum pet shop dar banho e voltava com os lacinhos na cabeça, tal, e a gente falava, não bote o laço, porque senão embola, porque a textura de pelo dele é diferente. Sim. Então o cão vinha, a gente era obrigado a tesourar, tirar, e não adiantava falar, porque achava que o mimo era um mimo bacana, e às vezes não é. Então esse conhecimento rássico é fundamental. Se você pegar o York, o Shih Tzu e o Pomerânia e dar banho exatamente na mesma maneira, e grumar e tosar da mesma maneira, dois deles, ou os três, né? Você está fazendo um erro brutal, com um risco até de saúde do cão. O próprio Pomerânia é uma raça que tem algumas fragilidades de patela, por exemplo, etc. Então, o banho precisa ser dado muito delicado. Não é, por exemplo, um Lhasa Apso, que é um cão, apesar de pelo, tal, parece, vamos pôr entre aspas, que eu odeio esse termo, um cão de madame, assim, mas o Lhasa Apso é um cão com uma estrutura óssea muscular forte. Você não pode pegar um Pomerânia e outras raças como você pega um Lhasa, ou até um Shih Tzu. Então, essa questão de conhecimento é fundamental. Aí eu me pego numa coisa que se essas três raças... também, né, Marcelo, em questão que você falou aí, é importante o manuseio desse cão. Então, a partir do momento que você conhece a raça, né, a sua estrutura, você vai saber o que você pode, a maneira que você pode levantar uma patinha, porque até no momento do banho, no momento da secagem, principalmente vamos falar do Spitz alemão, do Lulu, ele tem muito subpelo, né? Então é um animalzinho que ele exige um tempo maior para secagem, e muitas vezes ali por baixo dele tem muito subpelo também, ele é totalmente peludo. E se a pessoa não tiver realmente o conhecimento da estrutura desse cão, as fragilidades dele, pode levantar uma pata, né? Dar aí um descolamento de patela. Então é importante a gente entender isso, né? E é importante, inclusive, até por alguns detalhes de conhecimento rássico, que se a gente, eu vou falar de uma outra raça, que eu acho que até você comentou aí, que é o caso do Chow Chow. O Chow Chow, se você no pet shop, aliás, no pet shop até julgando exposição, a gente brinca, que a gente sabe a diferença de um juiz que está começando, um árbitro de cão, inexperiente por um que já tem uma experiência e conhece, a gente precisa abrir a boca do Chow, porque precisa ter língua azul, e se a língua não é azul, é desqualificante. Alguém sem experiência no Chow, ele vai meio que ajoelhar de frente, abrir a boca do Chow para ver se a língua é azul, e o risco desse cara perder o nariz é altíssimo, porque eles não gostam disso. Então você tem que analisar a língua do Chow abrindo a boca por detrás dele. Então, esse tipo de coisa é fundamental para os dois lados. Então, assim, número um, da própria segurança de quem está lá dentro do banho tosa trabalhando. Então, isso que você fala até da delicadeza que você coloca, porque eu vou te contar o seguinte, eu tive Beagles muito tempo, inclusive... Eu vi que entrou na live minha ex-sócia em Beagles, a Nora. Boa noite, Nora. Obrigado pelo prestígio. O Beagle, se você for dar um banho no Beagle com a delicadeza que você tem que dar num Spitz, ele vai sair sujo. Você tem que ser outro tipo de pelo. Aí a mão tem que ser mais firme, né? Não é mão pesada, é mão firme, né? Exatamente. Então, cada raça exige isso.
E você tem um problema que boa parte dos pet shops não tem esse conhecimento e eles acabam fazendo um trabalho em série, é tudo igual. Uma época na minha vida, eu tive um pelo duro que convivia com a gente. Esse pelo duro, às vezes, ia para um pet shop para dar banho, porque não era cão que ia para exposição, etc. Então, eu fazia algo mais facilitar a vida. E não uma vez, mas várias, essa cadela voltava para casa e eu, enraivecido, aí trocava de pet shop com um Schnauzer. Trimado como um Schnauzer, com textura de pelo de Schnauzer. E eu falava, isso não é um Schnauzer. Ainda eu ia no pet shop, naquela época eu morava em São Paulo, morava lá em Pinheiros, e também em Pinheiros, São Paulo, é um bairro que está cheio de pet shop. Eu entrava no pet shop com a cachorrinha e falava, vocês conhecem, mesmo eu sei que para efeito de exposição não se trima terrier com máquina, mas assim, para o dia a dia, para pet, tudo bem. Vocês sabem fazer pelo duro? Pode ser de pet, não precisa ser para exposição. Sabemos sim, tal. Eu voltava no Schnauzer. Teve pet shops que eu imprimia, tirava xerox de material. É assim, pelo amor de Deus. Mas não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Então, esse conhecimento que precisa ter, eu acho fundamental. A gente pode até falar o seguinte, fundamental para o dono do pet, que trata feito um filho, que é o melhor, etc., para ele voltar, e para o próprio pet shop para faturar mais. Porque se você chega num pet shop, que você sente a confiança no banho e tosa, e equipe preparada, sabendo como fazer, o pet shop, isso é uma coisa que eu falo sempre, eu defendo. Ele é um grande gerador de informações corretas. Na teoria, se eu quero comprar um cão e eu não conheço o criador, eu vou num pet shop e falo assim, olha, minha vida é assim, 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 eu tenho esse ritmo de vida, eu tenho isso. Que raça pode ser boa para mim? O pet shop deveria saber essa informação, até porque esse fulano é o futuro cliente. É o futuro cliente. Então, é a mesma coisa de você falar, eu vou comprar uma Border Collie para minha mãe, que ela tem 70 anos. Aí você, né, um profissional que está ali, abriu o seu negócio, como que você não tem a informação para orientar esse cliente, esse futuro cliente? Né? Orientar, inclusive, quando vem, a gente tem que enxergar aquilo que a gente está conversando desde o começo. Pet shop é um... Marcelo, eu vou pedir para o pessoal dar um joinha, se a conexão tá legal aí, porque o Koyama disse que a conexão dele deve estar com problema e teve mais alguém que falou. Gente, dá só um feed de vocês aí, se tá legal aí para vocês, para a grande maioria, porque se alguém, né, tiver travando alguma coisa, tenta sair e entrar de novo, né, que daí pode ser realmente, a internet muitas vezes deixa a gente na mão, tá? Mas tenta fazer isso aí, tá bom? Tá? O Rei disse que tá ok. Então vamos continuar aí, Marcelo. Estão falando que tá ok, tá ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é enxergar, de novo, o pet shop como um business. Não é, eu amo o cão, eu gosto do cão, eu quero ter. Tchau, tchau, no Brasil entrou aqui na nossa live. Nilton, a gente estava falando tchau, tchau agora há pouco, né? Então é entender que é um business como qualquer outro, com as suas peculiaridades. Então, o cão que te entra para fazer um banho e tosa, ele é um potencial cliente que precisa ser fidelizado. Esse proprietário, esse tutor que entra,
Ele tem que comprar ração, ele tem que comprar brinquedinho, ele tem que comprar potinho de comida, ele tem que comprar ossinho, tem que comprar tudo. Então, na hora que tem um tratamento que sente firmeza no tipo de trato que dá na entrada, vamos dizer que seria até o banho e tosa, eu sinto firmeza, de repente, para perguntar qual ração você me aconselha, porque a minha ração não está dando certo. Qual brinquedinho que você acha apropriado? Porque, de novo, os ossos que eu compro para os meus, eu brinco que são meus mamutes, né? Meus rodésios, não é do tamanho do Pomerânia. É do tamanho do... Os meus rodésios, eu fico brincando, que eles parecem aqueles meninos que fazem bullying na escola, quando você é pequenininho, que você vira de costas, ele vem e te dá uma lapada nas costas, e quanto mais estúpida a brincadeira, melhor. A Raquel às vezes fica até horrorizada. Os tapas, eles adoram tal. Se eu fizer isso com os pomerâneas, nossa! Quebra em dois. Então, o pet shop precisa ter essa noção para dar o melhor tratamento. A partir daí, ele ganha a confiança do tutor, ganhou a confiança, é um cliente para sempre, é um cliente para tudo, porque cão é tudo, não é só banho e tosa. Banho e tosa é uma ponta do que é um pet shop. Né, Marcelo? Porque, assim, tudo que é bom para a gente indica para quem a gente gosta, né? Família, amigos. Bem lembrado. Claro, a gente acaba indicando. Aqui diz que eles comem até a bananeira, eu não duvido. Claro, te juro. Tem uma bananeira lá no fundo, quando tá... O que eu vou te falar? Eu tenho uma doida de uma rodésia que tem um abacateiro. Às vezes a gente salva um abacate, porque quando cai no chão só sobra o caroço. E eles aprenderam a chacoalhar o mamoeiro, que é mais bambo. Tem mamão lá, eles ficam chacoalhando até cair. Quando eles não chegam de manhã, está lá cheio de mamão comido. É outra realidade. Então, é verdade. É esse conhecimento que, por exemplo, precisa ter até quem trabalha aqui em casa para qualquer coisa, para saber, cuidado. Os Spitz não podem comer qualquer coisa. Os Rhodesian, não adianta falar não vai comer, porque até ver eles já comeram, já era, é banana, é abacate, é mamão. Eu nunca vi, a cachorra aqui, uma delas gosta até de mexerica, que é meio azedo. Ele cai mexerica no chão, vai lá e come. Então, esse conhecimento é fundamental para você justamente criar um elo de confiança, trazer para outros, o termo é horrível, mas vamos usar, venda casada, não que seja casada, eu já estou indo lá, vou fazer banho de tosa, deixa eu ver. Aqui em casa é assim, a gente quando leva os espíritos para tomar banho, o que tem de brinquedinho aqui, o que tem de ossinho aqui, já faz o serviço completo. Então eu entro para dizer o seguinte, né? Eu acho assim, quando você está preparado com o conhecimento, por isso que é importante, né? Essa live que a gente está tendo aqui, com todo, né, os insights do Marcelo, toda a experiência dele em passar para a gente que a sinofilia, o conhecimento do cão é importante, porque assim, mediante você tendo um cliente fidelizado, o cliente vai confiar em você. No momento que você criou essa autoridade de conhecimento da necessidade, eu acho que o mais de tudo assim é importante. Se você conhece, você atende à necessidade do cão e à necessidade do tutor como o filho de quatro patas. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Atender à necessidade do cão com respeito, entender, igual você falou. O osso que eu dou para o brinquedo, por exemplo, que eu vou comprar para o Spitz, é muito diferente do brinquedo que eu vou comprar para o Rhodesian. Mas como eu vou ter esse conhecimento? Né? A partir
do momento que você conhece a necessidade desse cão, mas para você conhecer a necessidade desse cão, você tem que conhecer pelo menos a raça do cão, né? E entender a necessidade dele. Aí sim, igual o Marcelo falou, venda casada, né? Mas é você agregar a venda. Exatamente. Mas agregando venda, fazendo a necessidade do cliente. Porque o cliente, ele sempre, quando você conhece e satisfaz a necessidade dele, é diferente de quando você chega, o cliente pergunta e você quer. O cliente já sabe quando o vendedor quer empurrar produto. E outro que conhece realmente o que tem em mãos para oferecer o melhor sempre para o seu animalzinho, né, Marcelo? Você até corrigiu, acertou melhor o que eu falei de venda casada, que foi o termo horrível, mas não é venda casada, é exatamente isso. É saber o que você... É você chegar lá no balcão e perguntar, olha, desses petisquinhos, qual que é melhor? A gente já escutou de balconista falar, ó, essa aqui um outro cliente que tem Spitz deu e não foi lá muito bem, não. Então, você começa a criar uma confiança como é que tem que ser. Mas isso, a gente está num tempo muito difícil, isso é muito complicado o que eu vou falar. Mas a verdade é que nem veterinário hoje em dia, claro, tem exceções, sempre tem, mas a boa parte dos veterinários não conhecem de raças de cães e não tem nem interesse em conhecer. Sim. Eu já tive veterinário que olhou os meus rodéis e não sabia que era um rodéis. Ele não precisa saber se o rodézing é bom ou mal, que a cabeça do rodézing é assim, que a orelha é assado, mas ele tem que saber o que é a raça. Existe uma série, eu profissionalmente sou publicitário, e eu atendi durante muitos anos uma série de clientes de área pet. Inclusive, atendi um laboratório enorme, multinacional, eu não vou dar propaganda para eles, não. E a gente fez lançamento de alguns remédios antiparasitários, etc. E tinha um determinado produto que não podia dar para coles e assemelhados. Não podia. Sim. E a gente teve que preparar material com foto, porque os veterinários não sabiam, e a gente pegou alguns casos que foi indicado para cole, pastor de Shetland, border collie, esse remédio que não podia. Sim. Então, sim. Existe, infelizmente, um menosprezo grande de veterinários. De novo, pelo amor de Deus, tem exceções, de repente minha veterinária... Não estou falando da maioria, tem as exceções, né? Não, de repente, eu não vi que se minha veterinária entrou na live, ela me recebe a tiro quando eu for lá, né? Não, você é exceção. Mas existe veterinário que não sabe, eu conheci vários, e se o veterinário já não se interessa, pet shop às vezes também não se interessa em saber isso. Mas no pet shop, de novo, isso é um business. Você tem que saber qual é o teu business. Trazendo uma linha paralela que eu falei lá atrás, que não é porque o cara cozinha bem que ele pode abrir um restaurante, ele tem que saber qual é a fruta de época, qual é a comida da época certa, quando que vai consumir tal produto ou não. Porque isso vai fazer o business dele render e ser conhecido. A mesma coisa vale para o pet shop. Eu tenho uma outra analogia que é muito interessante. Eu tenho um carro. Meu carro dá problema. Eu vou no mecânico qualquer, ou vou no mecânico que eu sei que ele conhece a minha marca de carro. Ele vai saber a minha marca de carro. Essa minha marca de carro tem problema em câmbio, que sei eu. Eu vou te contar, eu tive um problema ridículo com o carro há uns 15 dias atrás,
Fui numa oficina que conhecia, nunca ouvi falar nisso, né? Mas tudo bem. Era uma besteirinha de regulagem que não reconheceu que entrou álcool no lugar de gasolina, ele colocou um aparelhinho lá pelo porta-luva, ligou no celular dele, em 20 minutos arrumou. Olha só. Pergunta se eu vou voltar para esse cara na hora que me der outro problema. Vou voltar sempre. É a mesma coisa no pet shop. Você tem que estar preparado, saber as raças, inclusive, óbvio, você não é obrigado a saber tudo, é impossível. A gente mesmo como juiz de cão, às vezes entra em pista um cão que você não é enciclopédia. Hoje em dia é fácil, porque no celular você vai na internet, vê o padrão da raça, tira uma dúvida ou outra. Eu acho que esse tipo de sistema deveria ter no pet shop. Entrou uma raça diferente, deixa eu ver o que é isso. Eu não vou... A Renata Sintra acabou de falar que receitou um remédio para um cole, que morreu. Conheço essa história por causa do laboratório que eu atendi. Entrou, vamos dizer, um cole, eu estou lá no balcão, teu cão cole, esse remédio. Não, viu? E não vender, fazer uma empurroterapia. Tem que conhecer, então é fundamental. É isso. Ô Marcelo, você como sinófilo, qual que é a visão da sinofilia sobre o bem-estar dos cães dentro de um banho-tosa? Você fazendo, colocando a sua visão de sinófilo. Olha, eu procuro, vamos lá, não vou falar a gente, falar eu, que eu não posso responder pelos outros. Em primeiro lugar, a gente procura um lugar que seja limpo, que a gente tenha boas referências. Quando a gente vai começar com um lugar novo, deixa eu ver onde é que dá banho. Lá não pode entrar. Se lá não pode entrar, meu cão também não pode entrar. Gostei. Ou entramos todos ou não entra ninguém. Eu falei, eu não vou querer nem acompanhar. Não. Eu quero só ver qual a escova, qual o pente, qual o shampoo, quais os produtos que vão ser colocados nele, como é que vai ser feito eu já estou macaco velho nisso, como é que vai ser feito essa tosa? Como eu te falei, eu tive problema de pelo duro que voltou no Schnauzer. Sim. Você sabe fazer? Sei. Qual que é a tua referência? Você já fez essa raça antes? Qual a tua referência? Às vezes a pessoa vem, você deve saber, claro, existem vários livretos, e-books que ensina como é que é o trimming, mesmo que seja treine para pet, eu não vejo problema nenhum. Se não vai para exposição, o Rogério está aqui, grande amigo meu, e grande criador, e grande sinófilo. Esse também sabe tudo do assunto. Todas as outras coisas que a gente vê, sulfizante derrapante. Sim. Sabe aquela coisa, de novo, voltando a restaurante? Que em São Paulo tem isso, eu não sei se isso tinha no Paraná, no resto do Brasil. Mas, assim, sendo no restaurante, era leite, uma plaquinha, visite nossa cozinha. Não sei se no Paraná tem isso, em São Paulo era lei. Também, em alguns lugares tem, né? São Paulo é lei, obrigado a ter. Como sou um cara extremamente chato, Raquel, que está aí online, ela pode confirmar o meu nível de chatice, eu ia lá, às vezes, conferir. O meu nível de chatice, hoje a gente saiu, falou, precisamos comprar laranja para fazer suco. Eu parei num beira de estrada, perguntei quanto é que era a laranja e tal. Nem chatice, viu, Marcelo? Eu acho que seria nível de exigência, né? Você é uma pessoa exigente. O cara da laranja, ele falou assim, custa tanto. Eu falei, sacão, quanto vem aí? 6 quilos. Tá bom. Primeira coisa que eu fiz em casa foi pesar para ver se tinha 6 quilos. Tinha 4,6 quilos.
Por esses dias eu vou passar lá de novo e reclamar. Você falou que era 6, era 4,60. E quer saber mais? Ainda fotografei a balança. Você é chato, imagina. Nossa! A Renata que me conhece, a Renata que me conhece também há 40 anos de sinofilia, ela também confirma. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, ver se o local está apto para receber meus cães. Às vezes a pessoa fala, não, mas vem um monte de gente. Fala, não me interessa um monte de gente, eu estou falando dos meus. Como você fala, é praticamente filho, né? Com certeza. Então, é meu. Visto isso, local e aspas, competência, conhecimento de... Eu volto ao do pelo duro, que é um exemplo que eu tive, que assim, eu depois aprendi, eu falava assim, mas você tem experiência com fox pelo duro? Você já trimou fox pelo duro? Cadê o caderninho que você segue? Você faz no olho, eu punho o fox na mesa e fala, muito bem, onde é que você passa a máquina, como é que você faz, como é que não faz? Então, isso, para mim, é linha de corte geral, por isso que eu exijo que o pet shop saiba o que está fazendo. Senão, qualquer um dá banho. Senão, eu peço para o jardineiro aqui e falar, dá banho no cachorro e tudo bem. Eu posso me dar ao luxo de fazer isso com o Rhodesian, que é um cão que praticamente não tem crime, passar o sabão de coco. Outras raças exigem mais, mas mesmo assim, quando vai no pet shop, vamos exigir. Vocês cortam a unha, tudo. Vocês têm lá o pozinho se cortar a unha, sabe? Então a gente faz essa inspeção. Marcelo, a gente olhando, você fazendo toda essa análise, né, de visão de um sinófilo e a exigência de um sinófilo levando seu pet num centro estética, com certeza você não vai levar num centro estética que o valor desse serviço é muito barato, né? Porque para ter todo esse conhecimento, esse cuidado, isso exige investimento, exige estudo, né? Então não é qualquer pet shop, né? Então acho que isso é bom esclarecer também, porque quando você tem o conhecimento, você é valorizado pelos clientes que realmente cuidam e valorizam o seu serviço, né? Perfeito, não, isso não tem nem o que falar, a história do mecânico. Meu carro se quebrar de novo, eu vou para lá de novo, porque o cara me consertou em 20 minutos e sabia já qual era o problema. Eu cheguei lá e falou, aconteceu isso. Eu falei, depois de 20 minutos lá e arrumou, quer dizer. Tem algum mito no mundo pet que você acha que é um mito, que você gostaria de passar para a gente aqui? Olha, eu não sei se é bem um mito. Eu me coloco que são raros os pet shops, os banho e tosas, que conheçam as raças de cão e saibam o que está fazendo. Para mim, um mito, e é uma coisa que é particular minha, já tive alguns arranca-rabos com uma série de pessoas, quando começam a querer inventar corte, tosa, que não é da raça, para parecer outra raça, para parecer outra coisa. Para mim, eu acho isso um mito, o que se criou em cima disso, do ponto de vista de cobrar mais caro, porque eu sei fazer ursinho, leãozinho, sei lá o quê. Eu vejo de vez em quando pela internet uns cortes de pelo que só deixam uma juba e fala que é corte de leãozinho. Eu falei, coitado do cachorro. Agora eu quero fazer uma pergunta minha para você, como sinófilo. Você acha que as tosas, a gente pegar as tosas dos cães, o trabalho de um profissional dentro do centro estética, você acha hoje, a gente olhando hoje
o que os cãezinhos hoje são. Vamos supor, na origem deles, eles eram cães de caça, né? Cada um tinha a sua atividade, né? Foram criadas para atender a necessidade do que foram criadas, da sua origem. Hoje, a gente olhando, analisando hoje a vida dos cães que eles têm hoje. A gente pegar um Border Collie, hoje ele não é tocador, Não. na grande maioria. Não é um tocador de ovelhas. Hoje ele vive dentro de um apartamento, de uma casa, igual um nenenzão em cima do sofá. Essa é a realidade. Você acha hoje que nós, como profissionais de um centro estética, hoje, olhando as tosas, a gente teria que olhar somente para atender a necessidade desse cão, a necessidade respeitando em questão de pelagem? O que você me responde? Existe realmente uma dicotomia forte aí do que às vezes o tutor quer e o que é correto. Eu acho que a função do pet shop, do banho e tosa, é orientar. Olha, essa raça, o correto é assim. Ah, mas eu quero assado, eu quero desse jeito. Olha, se você vai fazer desse jeito, pode dar um problema de pele, porque essa raça tem subpelo, porque precisa, não é porque inventou. Ela tem essas necessidades, portanto, esse é o ideal. Agora, tem gente que não quer ideal, mas eu acho que a função é prevenir. Olha, você vai querer assim? Ok, mas óbvio que falando um pouco mais fino, né? Fique sabendo que pode dar esse problema, e eu não tenho nada a ver com esse assunto se não tem um problema, porque você que quis. Eu acho que a função é prevenir. Eu, de novo, vou dar um exemplo meu. Assim que a gente resolveu mudar para o interior, a gente quis colocar um cachorro grande aqui. Na hora que foi colocado escolha de raça, para mim foi uma dificuldade, porque eu tinha opções de raça e fui linha de corte, e eu sempre gostei muito de Gordon Setter, que é aquele setter preto com tufo marrom, eu acho lindo esse, sempre gostei. E tem um amigo meu que apresenta, ele falava assim, pô, mas você sempre gostou, aproveita agora e bota. Aí eu falava para ele assim, não é botar. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho um jardim aqui com gramadão, árvore. Eu não tenho saco de escovar, eu sou muito honesto. Eu não vou pentear. Vai ter que dar banho. Eu não vou ter aqui onde eu estou morando quem saiba fazer um trimming correto no cão, que é um cão peludo, tem todo um design para fazer. E eu não vou pôr uma máquina e eu fazer, porque eu não tenho mais paciência para isso, nem tempo, nem nada. Aí ele virou para mim e falou, Marcelo, você corta o pelo dele e deixa ele. Aí eu falava para ele assim, mas para eu deixar um Setter Gordon sem pelo, eu vou botar um Pointer, um Weimaraner, que é um cão de caça, características iguais. Então, eu vejo isso, que o que acontece às vezes é que o tutor, ele escolhe uma raça muito mais pela aparência do que pelo estilo de vida que ela tem e as necessidades que ela tem. Então, se você não tem saco, como eu não tenho, eu sou muito honesto em falar isso, já tive, hoje em dia não tenho, de ficar escovando, eu já tive Herder Terrier, que é um trabalho do capeta isso. Se eu não tenho paciência para trimar, para grumar, passar escova, passar pente... Foi um pelo curto, né? Que vai só fazer a remoção de subpelo mesmo. A brincadeira que eu faço com o pessoal de sinofilia amigo meu, que eu falo assim, eu saí do Beagle e fui para o Rhodesian. O próximo passo é um pelado mexicano que nem pelo tem. Que nem esse trabalho eu tenho. Verdade. Mas aí que tá. Então, eu acho que o pet shop tem que saber orientar. Existe
existe o lado comercial. A pessoa quer porque quer, não vai fazer com você, vai fazer com outro. Mas a função é chegar e falar, tá bom, eu faço, mas fique ciente disso. A raça tem essa característica, a raça precisa desse pelo, etc. Por isso que eu sou contra. Você acha que a genética canina ela influencia na escolha dos produtos no banho tosa? Eu não falaria a genética. Eu falaria a própria raça em si, porque por mais que hoje em dia o Border esteja hoje sentado em cima do sofá, ele é uma raça como todas as outras que preserva o instinto e preserva comportamentos atávicos da raça. Uma raça que é assim há 500, 600, 200 anos, 100 anos, o que quer que seja, e ela tem uma linha de comportamento, não é porque ele deixou de fazer a função que ele perde o instinto. Eu vou voltar de novo aos meus Rhodesian. Rhodesian é uma raça que, na origem, ele protegia as fazendas, é um cão extremamente territorialista, que protegia as fazendas na África do Sul e na Rodésia de grandes felinos, inclusive leão. Existe tem gente que fala, caça-leão. Eu falo para os vizinhos aqui, para todo mundo que caça-leão, para todo mundo já se assustar e não chegar perto. Só que ele não caça leão. Ele acua o leão e bota o leão para fora da propriedade dele. Você conversa com criadores antigos da África do Sul, eles até brincam o seguinte: antigamente, até hoje, eles tomam conta de fazenda, entrou um felino grande, eles botam para fora para proteger. Agora, se esse leão pular, modo de falar, pular cerca e comer o boi do vizinho, ele não está nem aí porque não é o terreno dele. Ele protege a área dele. Por mais que eu não estou numa fazenda na África do Sul, eu não tenho leão aqui, você não sabe, aspas, o inferno que é quando aparece um gato no muro, gato do vizinho. Imagino, eu imagino. E eles são tão territorialistas e conhecem o que eles têm que tomar conta, que nós temos em casa 4 gatos nossos. Eles não latem, não chegam perto, não fazem nada com esses gatos. Agora, entrou alguns gatos novos e ele não caça mais leão, nem sabe o que é leão. Se vê um leão, sei lá o que vai fazer. Mas, enfim, é a mesma coisa. Então, o cão, ele conserva um instinto, e isso é fundamental que isso conserve para você saber. Eu conto um caso de um amigo meu que ficava reclamando comigo, que ele morava também essa coisa, mora em apartamento, o labrador dele deitava no sofá a semana inteira, fim de semana ele ia lá para o sítio, para a chácara dele, e ele vivia reclamando que ele dava banho no Golden, no labrador, no retriever, e a primeira coisa que o bicho fazia, quando ele tem um laguinho lá, um açudinho lá, que nem fundo era, tal, o bicho pulava e começava a nadar. Ele falou, não, dou banho, ele faz isso. Como é que eu treino ele para não fazer isso? Eu falei, não tem treino, isso é instinto da raça. A raça é assim, uma raça de água. Se você não quer a Renata falou aqui mesmo, ó, né? Mantém os instintos para que o que ele foi criado, né? Ela disse assim que os porcos dela viviam mordendo meu calcanhar, tentando me pastorear. Eu tenho um cliente aqui que ele tem 2 corgis. E a porta da casa dele, de entrada, são 2 portas, né? 2 folhas. Eles comeram, fizeram um buraco aqui, cada um fizeram um buraco em uma porta. Ele teve que trocar as 2 folhas da porta, porque eles fizeram um buraco para vazar. Olha só isso aí. Então, né? O instinto, ele existe. Então, não é tanto a questão genética em si, mas o instinto que esse cão carrega, que isso sim vem da genética, mas é o instinto que ele tem
E você tem que saber respeitar isso. Então, o problema começa já no tutor, que tem que saber a raça que ele quer. Se ele é um cara que não quer ter muito esforço, não quer ter muito trabalho, quer ter um cão mais pacato, pega um bulldog, pega uma raça que um bulldog francês, que é mais... Não, eu sou um atleta, eu adoro correr, vou correr. Pega um ímpeto, um greyhound, começa a escolher isso. E volta a falar. O pet shop é o lugar que deveria ser a ponta de entrada de orientação, porque se eu sou um cara que quero ter um cachorro, eu entro numa Petsia e falo, quem pode me dar uma orientação? Olha, sou eu e minha esposa, a gente tem gato, a gente gosta de andar, não gosta de fazer muito exercício mais pesado que andar, a gente faz isso, a gente faz aquilo, meu terreno tem esse tamanho, que raça você me indica? Se você me indicar uma raça e eu me adapto com ela, onde você acha que eu vou comprar até o pratinho que ele come? E você é eternamente grato. Sim. Pô, me deu uma orientação. Então, o pet shop devia ser um ponto de orientação. Só que a grande maioria, você vai lá, ninguém sabe nada, um passa para outro passa para um, inclusive nas grandes redes. Me surpreende que as grandes redes não tem um cara lá, um sinófilo. Pergunte o que você quiser. Como... Marcelo, aproveita esse gancho que você está falando aí. Por que você acha que os pet shops eles deveriam colaborar mais com os especialistas nas raças e como eles poderiam fazer isso? Número 1, dar uma preparação técnica sobre isso para os funcionários, um treinamento. Volto a falar, isso é um business. Eu atualmente, desde que eu vim para cá, eu mantenho minha agência de publicidade virtual, mas antes desse rolo todo aí que deu no Brasil em 2020, eu tinha uma agência física. Eu não punha um cara do nada para trabalhar, senta e começa a trabalhar. Passa por um treinamento. Aqui na agência a gente trabalha dessa maneira, o cliente é assim, nossos clientes são esses, eu preciso que você estude esses programas. Aqui, por exemplo, aqui a gente usa pacote de Adobe. Mas eu não sei Adobe, eu só mexo com Corel. Sinto muito, então você se prepare, treine, porque aqui é assim. Então, passar por um treinamento e ter material de consulta constante, aquilo que eu falei do juiz, que se você me pôr para julgar na exposição e me aparecer um Leonberger, por exemplo, que não é uma raça tão comum, você pode estar certo que eu vou abrir aqui pela internet do celular o padrão, deixa eu ler para ver alguns detalhes, que eu não vou me lembrar de tudo, a gente não é computador. Então, tem um material e alguém lá dentro que conheça mais a fundo, porque assim, entrou uma raça esquisita aí. Eu vou lá, eu vejo em algum computador, caracteriza. Hoje, sites não faltam disso. Detalhe, é uma coisa que eu falei muito no meu workshop, que eu tive o prazer da tua presença. Cuidado com as fontes. Porque eu mostrei lá lugar falando de fila brasileiro e a foto era de um cane corso. Eu tive um quebra-pau aí. Como eu falo, eu sou chato. Uma vez eu estava ali, entrei num site de uma empresa que fazia plano de saúde para cão, e eu me deparo com um texto, o Pinscher 0, Pinscher 1, Pinscher 2, Pinscher 3, Pinscher 4. Eu passei uma mensagem, vocês estão loucos? Que informação vocês estão dando? Não, porque isso é conhecido mais popularmente, mas vocês têm que dar a informação certa, até porque o Pinscher 0 é um bicho microcéfalo, então nem Pinscher é, e indo por esse caminho, o Doberman deve ser Pinscher 10, não existe isso. Então tem que dar a informação certa, porque ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber.
Por isso a gente vai lá e consulta num lugar. Eu coloco, de certa maneira, é que nem a compra de um vinho. Eu vou numa loja, olha, eu não conheço de vinho. Eu vou fazer um jantar assim, eu preciso de um vinho tal, vem um cara que conhece, que explica, ó, esse é isso, esse é aquilo, esse outro, qual faixa o senhor quer gastar. Mesma coisa, eu preciso ser orientado. Porque, infelizmente, o grosso de tutores carece de informações técnicas. É uma pena falar isso, mas infelizmente é a verdade. E como que você vê a evolução do mercado pet no Brasil, Marcelo? Quanto em relação à conscientização da raça? Eu acho que tem um lado que está crescendo por um lado, mas por outro ele prejudica, porque as coisas vão em modismos. Então, agora, como a gente comentou, o grande modismo é o Pomerânia, o Spitz alemão. E tem gente que, desculpa, não tem condição de ter. Eu nasci no meio de Shih Tzus. Minha mãe foi quem trouxe Shih Tzu para o Brasil. E minha mãe era tão chata quanto eu. Aprendi muito com ela, chatice total. Vinha a gente, às vezes, comprar um Shih Tzu e minha mãe perguntava assim, mas você gosta de escovar cão? Você gosta de pentear? Você gosta disso? Você gosta de fazer birotinho na cabeça, essas coisas? Não gosto. Vou te dar um conselho. Compre um pug. Pug é praticamente um Shih Tzu sem pelo. A origem dos dois é igual, aí entra em outros caminhos, etc. Então, o problema do mercado é que o mercado vai criando, às vezes, modismo e se adapta a modismos que ninguém sabe o que fazer. Teve alguns anos atrás, de novo eu não vou citar a marca, mas toda hora que algum cão faz alguma campanha de sucesso, sai vendendo disparado, entra um monte de criadores, entre aspas, para fazer grana. Então, teve época que o Dachshund vendia adoidado, que tinha marca de um produto automotivo, que era um Dachshundzinho, salsichinha. Teve época que estourou de vender o West Ham White Terrier, porque era um garoto propaganda de uma determinada marca de internet, e por aí vai. Sim. Então, eles seguem o modismo e não seguem, às vezes, a sinofilia. Então, por exemplo, o modismo. O Brasil, hoje em dia, tem excelentes produtos para cães. A gente está falando, cães e gatos. A gente está falando dessa questão que eu sou contra, mas eu sempre falo, não sou dono da verdade. Eu ontem dei uma live sobre Bull Terrier, teve um criador que veio me questionar, eu falei, é minha opinião, você tem a tua, eu tenho a minha. E eu falei bem na live, minha opinião é essa. Não obrigo ninguém. Obrigado. Nós assistimos aqui. Obrigado. Então, o que acontece? Eu tenho a minha opinião, eu não obrigo ninguém a concordar comigo. Eu tenho a minha opinião, tenho opiniões algumas vezes polêmicas, cada um tem a sua, defende e respeita todo mundo. Sim. Entrou na moda essa questão de competições de grooming. Legal, bacana. Mas existem o grooming, que é o oficial da raça por determinados motivos. Então, pega umas raças e faz um trimming, como eu falei, de leãozinho, ursinho, mete tinta no cachorro. Então, às vezes, vêm essas pessoas protecionistas e começam, não, porque o cão tal. E se eu for olhar nesse ponto do que fazem, às vezes, com tosa, eu, de certa maneira, também acho, mas está cortando, eu vi na internet, uma foto de um husky completamente pelado, só com a giba para cá, e falando, olha que maravilha. Que triste! Pois é. Que triste! Pois é, então eu acho que esse mercado, ele vai muito no modismo
e deveria ir um pouco mais para a parte técnica da sinofilia. Parece que a sinofilia técnica caminha por um canto e isso por outro. Às vezes as pessoas me perguntam muito. Eu tenho um grupo de WhatsApp, quem quiser participar de sinofilia técnica, eu dou lives, eu tenho meu canal no YouTube que procura ter essa questão técnica, e às vezes as pessoas, aspas, me provocam no bom sentido. O que você acha da criação de quem cria comercialmente? E eu sempre respondo, se está criando bem, cuidando do cão, não tem problema ser comercial. Eu fico mais preocupado do cara que cria, como a gente falou lá no começo da sinofilia, com amor aos cães, mas cria tudo errado. Então bota na criação cão que tem chapa de displasia, coloca cão que tem problema de epilepsia. Mas eu faço com amor. Eu prefiro o cara comercial que faz direito. Óbvio, tem comercial que faz mal feito e outros faz direito. E tem gente que faz bem feito e mal feito de maneira do amor. Mas, às vezes, amor, às vezes, não resolve todas as questões. Então, gente, mandam perguntas, dúvidas que vocês tiverem, manda aí pra gente, tá? Maísa, realmente, o conteúdo tá show, né? Fantástico. Pode perguntar. Pode perguntar o que quiser. Porque eu tenho o grande defeito de responder o que eu acho. Mas você responde a experiência sua, né? Pois Marcela, aproveitando o que você, né, acabou de falar aí em relação às raças, assim, qual conselho hoje você, Marcelo, daria para os donos de pet shop, que muitas vezes tem pessoas que desejam aí aprofundar no mundo sinófilo? Qual aí o conselho que você daria para essas pessoas? E até para as pessoas que estão ali dentro de um centro estética hoje, que, né, um conselho para que abra os olhos, né? E conselhos até para o tutor abrir os olhos no momento de você escolher um centro estética, não pelo o que é cobrado, e sim pelo valor que é oferecido. Exatamente. Aí você falou uma coisa interessante, que não é quanto custa, mas custo-benefício. É o valor. Então, o valor que você entrega. Então, o que eu coloco para alguém que queira abrir? Primeira coisa, enxergue isso como um business. Isso não é um lazer porque eu gosto de cão. Isso exige muito mais do que simplesmente gostar de cão. Você tem que encarar isso como um business. Se prepare tecnicamente e faça sua equipe se preparar. É uma preparação complicada? Claro que é. Qualquer negócio que você vai abrir é complicado. Eu falei lá do mecânico, parecia simples, mas deve ser bem complicado o que ele fez lá, né? Então, o que acontece? Se prepare, e quando a gente fala preparar em sinofilia, neste caso é uma preparação ampla. Conhecer raças, conhecer características, conhecer rações. Porque se você sabe, e hoje existe um monte de canais no YouTube que no meu canal no YouTube não é disso, porque tem excelentes, eu não quero fazer mais do mesmo. Tem um monte de canais que fazem testes com ração. Eu acompanho particularmente essa ração é boa, essa ração é ruim. Você tem que ser, como qualquer business, o mais honesto com você mesmo para ser com o outro. Então, se você sabe que tem um produto lá que não funciona, nem ofereça, não tenha lá. Quando eu falo de conhecimento, eu falei que eu era publicitário, eu sou publicitário das antigas. Então, eu me lembro que a Editora Abril, coisa antiga, ele tinha um manual para as bancas de jornal, o pessoal novo nem sabe o que é banca de jornal, mas tudo bem. Não. Como tinha que ser dispostas as revistas.
os gibis aqui, jornal ali. Então, tem que ter esse conhecimento como você dispõe a sua loja. Você tem um pet shop, que eu sei que você trabalha super bem. As referências que eu recebo tuas é tudo de gente de primeira. Conheço o Serra há muito tempo e eu sei os teus insights do que você fala, acompanha as lives. Mas eu fico besta que às vezes eu passo aqui de carro em frente ao pet shop, saco de ração no sol. Então, né? Oi, Di! Área de banho sem ter piso antiderrapante. São detalhes que você tem que estudar o negócio e saber o que você está fazendo, como você monta, como você distribui as coisas, aprenda. Isto é um business, isso não é diversão. Se você quer fazer diversão, se ofereça para dar banho para cachorro por aí, olha, eu dou porque eu gosto, vem em casa, aí tudo bem, aí você faz por diversão. Mas se você vai fazer isso comercialmente, esteja muito bem preparado. Tem outra coisa que eu acho complicado dentro dessa área de sinofilia, e eu entendo isso, que boa parte de banho e tosa, eles estão preparados, entre aspas, para dar banho e tosa de uma maneira pet. Agora, existe um mercado enorme de exposições e shows caninos de criadores que a gente quer um lugar que faça como tem que fazer. Eu sei que o Serra te dá um grande apoio. Se você pôr na mão do Serra um cocker americano e falar eu quero como se fosse para exposição, é igual o que faz para pet? Nunca. Então, deveria ter esse conhecimento, até porque, como negócio, isso é um valor agregado muito maior. Eu vou pagar mais caro no lugar que vai deixar meu cão como é para exposição. E por que isso? Porque a gente tem que imaginar que um tutor, quando adquire um cão, ele deve ter, se ele adquiriu em lugar bom, tem toda aquela questão também de saber onde comprar, por isso que indicar às vezes é meio complicado. Ele compra um cão de um jeito, ele espera que esse cão seja assim. E se ele voltar do banho e tosa, feito um Schnauzer sendo um Fox, gera uma decepção enorme, porque eu não comprei um Schnauzer, eu comprei um Fox. Então, sim, esse tipo de coisa, essa preparação é fundamental e estudar, assim como o cara da banca de jornal antigamente tinha um manual. Não sei, o pessoal antigo, talvez só eu aqui vou me lembrar, se era uma banca de jornal, na Paulista era cheio, elas eram praticamente iguais de disposição. Então você sabia onde é que se pegava o jornal, sabia onde é que pegava a revista Quatro Rodas, sabia onde pegava a Playboy, era tudo ali bem distribuído. Então, você tem que saber como é esse fluxo dentro, e não é todo mundo que sabe, porque eu vejo alguns pet shops que me assustam até como é que você navega lá dentro. Tem ração aqui, tem ração lá. Tudo tem que se comunicar, né, Marcelo? Tudo tem que se comunicar, não é uma necessidade de, vamos supor, o shampoo está aqui, a toalha está para lá, a tesoura está para cá, o cortador de unha está longe. Então, tem tudo, acho que tudo tem que se conversar e para facilitar. Eu acho que tudo isso é organização. É um business que todo business tem a sua complexidade e tem como você tem que montar. E eu vejo que boa parte são montados muito mais assim na diversão. Não sei o que eu ia fazer, estava com dinheiro sobrando. É o segundo momento, né? A pandemia fez botar o banho e tosa, pet shop, como se fosse a bola da vez. Então, tenho dinheiro, vou abrir e pronto, né? Como assim? Não é assim. Eu falo que o banho vai muito além do que muitas pessoas pensam.
É uma coisa não politicamente correto que eu vou falar, e eu realmente não sou lá muito politicamente correto. Minha esposa não está do lado, senão eu já estava chutando minhas canelas aqui do lado. Mas é a tal história. Assim que você vai lá sozinho, que ela não vai lá para falar para o moço das laranjas, viu? Ela já conhece esses casos, já teve caso do café, já teve vários, ela sabe. Que é o seguinte, tá lá o filho enchendo o saco em casa sem fazer nada, o cara tem dinheiro, pô, ele gosta de cão, eu vou abrir um pet shop para ele se divertir. Mas não é diversão, é um negócio. Porque o que as pessoas não enxergam é o seguinte, quando uma categoria não funciona direito, você acaba extrapolando para todo mundo. Eu vou num pet shop que é ruim, qual é fala, pô, eu não vou mais, nunca mais em nenhum. Eu falo de novo do meu lado, cada business é business. Eu tive cliente que às vezes vinha para mim, não, eu não vou em agência de publicidade porque eu fui numa e quebrei a cara. Eu sempre respondi, então você vai no restaurante come mal, você nunca mais vai em nenhum restaurante? Tem bom e tem ruim. Não é bem assim, né? Mas prejudica o mercado como um todo. E isso que às vezes as pessoas... Eu acho que, inclusive, opinião minha, vendo de fora, existe um grande boom de pet shops atualmente. Como é que eu estou enxergando isso? Por quê? Porque teve a pandemia, todo mundo quis ter um companheiro em casa para questões de... tudo que era analista, não, bota um cão em casa para você não enlouquecer com esse rolo todo. Então, houve na sequência um boom de pet shops. E eu acho que o mercado vai se depurar, é a minha opinião. Eu acho, por exemplo, eu falei que hoje em dia aqui nas minhas redondezas tem 10, 12. Eu aposto que daqui 3 anos vai ter 6. O mercado vai se depurar. Então, se você está entrando nesse mercado, entre profissionalmente, isso é um business. E mesmo os assentados ainda não enxergaram essa questão de sinofilia, de conhecer raça canina, de ser um orientador quanto a isso, o que atrai o mercado. Então, esse ponto, para mim, é o pulo do gato de quem quer fazer a coisa direito. Que show, gente, de live, hein? Meu Deus, tem mais alguma pergunta? Eu acho que, nossa, o conteúdo foi muito bem colocado, muito bem esclarecido. Nossa, Marcelo, tem como agradecer você aí, agradeço realmente profundamente pelo conteúdo, né? Você ter compartilhado conosco aí todo o seu conhecimento. Eu tenho certeza que todos que assim estiveram aqui na nossa live, fizeram pergunta, fizeram as suas colocações, levarão com certeza muitos insights valiosos, né, para o seu conhecimento, para o seu negócio. E agradecer mesmo, se tiver alguma coisa que a gente não falou, que você queira, né, tá colocando também aí, fazendo, né, a sua colocação. Mas vou deixar essa live salva lá no IGTV do MyPetSia, vai ficar salva. Tem pessoas que entraram agora, com certeza não conseguiu assistir, mas depois você, além de você poder assistir o conteúdo todo, você indica para um amigo seu que tenha pet shop, que seja aí também tutor, que vai começar um negócio novo. Então é importante para todos nós, né? E que para conhecer um pouco sobre a sinofilia, porque a sinofilia ela é muito abrangente, é um tema muito longo, mas que a gente precisa estudar, né? Precisa se aprofundar, mas nós que já estamos inseridos, tem a oportunidade, você pode fazer um curso, né? O Marcelo tem aí um curso que eu fiz de sinofilia, sou criadora? Não. Mas eu tenho um centro estética, tenho um pet shop que eu senti que era o momento de fazer esse curso para eu conhecer ainda mais. Já tenho N cursos que eu fiz e continuo fazendo e não canso de estudar, porque eu acho que todo dia
a gente tem que ter um aprendizado e não cansar de estudar, né? Porque estudo é conhecimento, é mais cliente, você consegue agregar mais venda dentro do seu banho e tosa, dentro do seu pet shop, através do conhecimento que você tem. Então, nunca pare de estudar, procure conhecimento mesmo. Se você quer ser um diferencial, se você quer ser aquele pet que todos querem levar, na grande maioria, eu ou não levo porque realmente não tem condições de levar, ou levam e indicam, olha, leva nesse pet shop que lá você vai receber todas as informações. A equipe é toda qualificada para dar o melhor atendimento, a melhor informação para você e para o seu pet, né? Então, acho que isso que a gente tem que construir essa imagem, construir essa equipe e que você realmente seja uma referência, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu falei, eu cresci no meio de cães e parece que eu me pus com uma missão agora de difundir o que é sinofilia. Sinofilia é uma ciência. Vamos começar por aí, não é achismos. E a gente vê muito chutador falando um monte de coisa que não sabe. Então, eu acho fundamental, eu que te agradeço essa oportunidade de falar sobre isso. Aqui, ó. O Luiz Serra falou aqui, congratulations, Marcelo, obrigado por todo esse conhecimento, amei. Ele é suspeito, ele não conta. Eu agradeço a oportunidade, eu vejo aqui rapidinho, tem gente que perguntou do meu curso, eu vou falar o seguinte, fiquem à vontade de me chamar aqui no direct do meu Instagram. Eu vou direcionar, inclusive, vou fazer meu jabazinho para o meu canal do YouTube, que tem muito material. Eu comecei há pouco tempo, mas já tem muito material. Eu vou, inclusive, óbvio, pedir a licença para você de colocar essa live também no meu YouTube. Eu já tenho uma live tua. Eu que agradeço a oportunidade, eu estou à disposição. E a questão que você falou de estudo é fundamental, porque as pessoas acham que vão aprender sem estudar. E é uma ciência, é complicado. Você saber que o banho que você dá num setter irlandês é diferente do que você vai dar num Spitz, é uma coisa que é fundamental. Aliás, está muito longe até raças do mesmo grupo. O banho que você dá no setter irlandês é diferente do que você dá no Golden Retriever e no labrador. Então, estudem, eu estou à disposição, me procurem lá, eu dou indicação e eu que agradeço mais uma vez e estou à tua disposição, Lu. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito. Agradeço a todos que ficaram aqui na live. Vou pedir para vocês já fazer um print, né, da nossa live. Depois vocês postam lá no stories de vocês. Marque o MyPetSia, marque o Marcelo, Tuque também. Quem não segue o MyPetSia, quem não segue o Marcelo ainda, depois terminando a live, sigam a gente, né? Ativa o sininho, sempre tem conteúdos muito importantes, né? Olha lá, ó, a Renatinha falou aqui, ó. Aprendizado por osmose é meio difícil, com certeza. Tem gente que bota a mão no cachorro e acha que já sabe tudo, né? Verdade. E então agradeço muito vocês, né, de ficarem com a gente aqui, né, todo o tempo aqui da nossa live. Vai realmente ficar salvo. Vou deixar salvo lá no IGTV do MyPetSia, né? Depois vocês assistam lá, indique essa live para muitos amigos de vocês, tá? E que essa live foi, assim, sensacional, de muito conhecimento, de muitos insights fantásticos que o Marcelo, toda a experiência dele como sinófilo, né? Dispôs o tempo dele para estar aqui essa noite com a gente. Então, só gratidão, Marcelo. Muito, muito obrigado mesmo. Desejo a você, Raquel, uma ótima noite. A todos que ficaram aí com a gente também, muito obrigado, uma ótima noite. E ficamos muito felizes que o pessoal, todos gostaram do conteúdo da live, né, Marcelo?
isso aí. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço essa chance de falar sobre o assunto. Obrigado. Gente, beijo e fiquem com Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.